esqueminha de retomar parte daquilo que eu já falei, tá? Então, na última aula, rapidinho, tá? 15 minutos no máximo, aí eu faço aquela abordagem e a gente já entra na aula de hoje, tá? Nós falamos sobre a questão da unificação de penas, lembra disso? E outra coisa, ó, tô com a listinha de junho aqui já, não saiam sem falar comigo para eu colocar a presença, tá? Nós falamos sobre a unificação das penas, né? Porque você tem lá vários crimes cometidos muitas vezes, então não dá para ficar cumprindo isso picadinho, tem que fazer uma unificação das penas, tá? E aí é importante pensar que existem limites para as penas. Por exemplo, existe pena de morte no Brasil, mas é uma pena de morte só em caso de guerra declarada, tá? Lá no artigo 5º, né, quando você pega o inciso 47, lembra dele? 47, né? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, né? Acho que é 84. Inciso 19, lá da Constituição, tá? Não pode também a pena de caráter perpétuo. E é exatamente sobre isso que a gente tem para falar, lembra? Porque dependendo da quantidade de penas, de crimes que o sujeito comete, a somatória das penas dele pode fazer com que ele fique preso de forma perpétua, já que eu não posso ter constitucionalmente uma prisão perpétua, tá? Então aí o fundamento nosso é esse. A primeira discussão é essa, né? Existe um mecanismo de teto, de limite, que inclusive mudou, vocês viram, tá? Então tomar cuidado com esse detalhe, não é? Que saltou de 30 para 40 anos o máximo que alguém ficaria preso, tá? Então lá não pode ter a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, conforme o artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, tá? Considerando ainda que o Código Penal, lembra do artigo? Nós já falamos dele mais de uma vez, né? O artigo 75, ele fixa o limite da pena, antigamente era em 30 anos, agora, né, com a Lei 13.964, nós temos aí um limite de 40 anos, tá? Para o cumprimento de pena, né, desse sujeito que teve lá o trânsito em julgado, né? E aí é importante pensar que nós não podemos, com base nos fundamentos constitucionais, aceitar um somatório que seria, né, equivalente à prisão perpétua, tá? Como é que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar na expectativa de vida do brasileiro, né? Pensa que a expectativa de vida do brasileiro é de médio, tá? Expectativa média de vida é de 75 anos. As mulheres vivem mais que os homens, tá? As mulheres vivem mais. Mas eu teria uma expectativa de vida média em torno de 75 anos de idade, tá bom? E aí, nesse cenário, qualquer pena que seja maior que isso, eu vou considerar como prisão perpétua, tá? Então, esse é um aspecto que deve ser considerado, né? A doutrina não vai falar nada disso, mas é um raciocínio que dá para a gente ter aqui, né? Lógico, é um raciocínio lógico de que se eu tenho uma expectativa de vida média de 75 anos no Brasil, não é? Qualquer pena que se aproxime disso ou que ultrapasse isso seria inviável para alguém cumprir, logicamente, tá? Então a gente tem um mecanismo que é um mecanismo de teto, de limite da pena máxima a ser cumprida, dentro de um princípio também que é o princípio da humanidade, né? Então, óbvio, você tira totalmente a esperança do sujeito, né, quando ele é colocado numa prisão perpétua, tá? Imagina só alguém em prisão perpétua, né? Então, logicamente, você tem que preservar uma série de condições. Nós falamos de preservar a identidade, né, moral desse condenado aí, né, dentro dessa perspectiva, para esperar pelo menos um mínimo de disciplina em termos de comportamento dentro do cárcere, na perspectiva de que nós poderíamos ter aí o sonho com a liberdade, né? Então, esse é um elemento importante.
o encarceramento, eu coloquei para você lá naquela aula passada que o encarceramento mais de 15 a 20 anos, né, o ser humano vai se transformando num verdadeiro animal, né? Quer dizer, inviabiliza a vida no meio da sociedade, lógico, tá? Então, mas de qualquer forma, eu não posso também permitir que um sujeito que seja altamente perigoso, que tenha cometido vários crimes, que ele saia impune, tá? Então, é questão de segurança para nós que estamos aqui na sociedade, buscando uma vida honesta, você permitir que o sujeito que cometa delitos muito graves fique pouquíssimo tempo no cárcere, né? Aí eu dei exemplos. Citei o caso do bandido da Luz Vermelha, né, que ficou os 30 anos, e falei do Chico Picadinho também, né, o Francisco Rocha, uma coisa assim, né? Francisco não sei o que lá Rocha, que foi condenado, né, por homicídio de 2 mulheres, e aí ele teria ficado aí mais em torno de 30 anos aí dentro do cárcere. Ele teve uma vida muito complicada, mas também a gente não pode pensar que a gente vai ter dó de todo mundo que tem vida complicada, né? Porque aí eu não posso punir porque a vida dele foi complicada. Então, na verdade, nós temos que aplicar, sim, sem dúvida, a reprimenda, tá certo? Não dá para ficar pensando aí que, né, coitado, ele teve uma vida muito complicada, né? Bom, essa é uma perspectiva interessante. Unificar penas é uma atribuição que nós temos do juízo de execuções, em que ele vai pegar as várias penas que o sujeito pode ter incorrido, né, por ter cometido crimes e aquilo ter transitado em julgado, né, para fazer a adequação, né, desses diversos crimes, né, dessas penas, melhor dizendo, né? Esther quer perguntar? Alguém quer fazer pergunta? Não? Beleza. Então, para atender aos critérios, né, de política criminal, né, para garantir a adequada punição, nós teríamos aí essa perspectiva, tá? De garantir a unificação das penas, beleza? Então, é muito importante que a gente tenha essa linha. Houve mudança, de novo, eu estou falando de novo, né, que o artigo 75 né, é uma maneira de se evitar a prisão perpétua. O artigo 75 é uma maneira de se evitar a prisão perpétua, tá certo? Mas aí fixou um tempo inicialmente de 30 anos, né, que agora acabou, agora são 40 anos. A lei 13.964 altera isso. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior agora a 40 anos. Se você está perguntando, e quem fica mais de 40? Ou quem ficava mais de 30? Tá? O limite era de 30, agora 40. Se passar do limite, esse sujeito ele precisa de ser indenizado. Tá? É assim que funciona, né? Nem sempre acontece dele ser indenizado, mas né, é importante pensar nisso, ok? Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40, devem ser elas unificadas, portanto, né, para atender o limite máximo estabelecido lá no artigo 75, tá? Então, logicamente, é o que está disposto na lei. O condenado tem direito à unificação de sua pena em 40 anos, conforme o parágrafo 1º lá do artigo 75, né? E aí é importante pensar que tem súmula, lembra que tem súmula? A súmula 715, e eu acho que na hora que nós estávamos tendo essa aula, eu falei que lá na súmula 715, se você for olhar, vai estar escrito 30 anos, né? Mas a referência aí, na verdade, agora é de 75, são 75 anos, né? Logicamente aí, tá? Então, tem alguns casos... Oi? Você falou 75 anos. Artigo 75, né? Aí, obrigado, Eliane. Tá no automático, né? Estava no automático. 75 é o artigo, né? 75 é o artigo, 75 é a expectativa de vida e o tempo máximo de cumprimento é de 40 anos, beleza? Tranquilos? A partir da lei 13.964, tá certo? Então é importante pensar nessa lógica. Se ele fugiu, o que acontece, né?
Aí depois se for capturado, ele vai continuar cumprindo, né, aquele tempo. Ele vai, obviamente, o tempo que ele ficou fora, né, não vai ser contado, né? Ele ficou lá, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano foragido. Esse tempo, logicamente, não é abatido, né? Ele vai continuar a partir do momento em que ele foi colocado, né, de volta ao cárcere, tá? Então é importante pensar nisso, beleza? Agora, existe a possibilidade de eu desprezar um tempo? Lembra que nós comentamos sobre isso? Existe a possibilidade. Nós falamos do parágrafo 2º lá do artigo 75, né? Lá no parágrafo 2º fala que sobrevindo condenação, né, por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação. Eu acho que eu dei até um exemplo de 10 anos, né? Então, se você já cumpriu lá, o sujeito cumpriu 10 anos, né? Ele tem que cumprir os 30 ou os 40. E aí, ele já cumpriu 10, mas ele tem uma nova condenação, o juiz vai unificar a pena de novo e ele vai perder aqueles 10 anos que ele já havia cumprido, tá? Por quê? Porque unificou de novo e começa a contar a partir dali. Beleza? E ele tem que cumprir a partir daquele momento, né, mais 30 ou 40 anos. Se fosse antigamente, antes do 24 de dezembro de 2019, 30 anos, né? Tudo bem? Então, esse é um cenário que é importante pensar se pode haver o desprezo de tempo ou não. Para esse fim, pode, tá? O período já cumprido se o sujeito cometeu outros crimes, né? Então, é importante pensar que eu não posso deixar o sujeito imune, porque senão, imagina, ele já tem pena unificada, pronto, né? 30 anos. Aí ele pode cometer dezenas de outros crimes que não vai acontecer nada? Claro que não, né? Então, quer dizer que seria possível ele ter uma prisão perpétua desse jeito, né? Lógico, tá certo? Seria possível ele ter na prática. A lei não prevê a prisão perpétua, mas na prática ele teria. Você quer perguntar, Eliane? Quero. Pode falar. Eu estou lendo aqui, né, que se a condenação for referente a fato anterior, isso, é lançado, aí unifica normal. Novamente. Normal. Normal. Unifica normal, anterior. Isso. Posterior. Se for posterior, aí você pode Isso. desprezar o já cumprido. Isso, exatamente. E se é igual, ele cumpriu, os crimes anteriores estão dentro do limite de 30 anos. Acho que ainda nem deve ter esse tipo de decisão já, porque para 40, para 40 não. Aí o crime novo, o crime novo foi posterior à mudança para 40 anos. Isso. Será que aí pode somar e ele ir até 40? Que ele tem uma parte dos crimes cometidos quando ainda era 30 e um novo crime cometido depois que mudou para 40. Nesse caso, é bem provável, porque não aconteceu, né? Isso aí é uma ficção, mas nesse caso, o que o juiz pode fazer? Quando acontecem esses cenários, eles fazem proporções, né? Proporções para o somatório, entendeu? Mas, de qualquer forma, né, a regra continuaria a mesma. O que pode ser aplicado ou dependendo do caso, porque ele teria que ter cometido o crime antes da lei mudar, né? Antes da mudança da lei, tá certo? E aí, nesse caso, eu teria 2 proporções, então, né? Eu teria um tempo que ele está lá dentro dos 30 e eu vou fazer a somatória do restante aqui, né? Com a proporção dos 40. Então, o juiz bem provável que faz um cálculo para majorar esse valor, tá? É bem provável, né? Aí não dá para... Entendeu? Ele faz uma proporção desses 40, quantos por cento ele poderia jogar a mais. Vocês vão ver. Assim, teve muita mudança agora nessas questões de cálculo de pena, que agora eles trazem. Tá? A lei está trazendo muito cálculo percentual, né? Então, por isso que eu estou te dizendo que talvez caminhe para esses valores percentuais mesmo, né?
tá certo? Mas, assim, para efeito inicial de raciocínio, você tem que lembrar disso que você falou aí, né? Que é antes, né? Se você tem uma nova condenação por fato anterior ao início do cumprimento da pena, aí só vai unificar, porque ele não começou a cumprir a pena ainda. Se ele já está cumprindo a pena, eu vou fazer nova reunificação ou nova unificação. Só que aquele tempo cumprido eu vou desprezar. Então, se você já cumpriu 5 anos, né? Eu vou juntar tudo de novo. Então, eu vou pegar aqueles 25, eu acho que eu tinha colocado um esqueminha de cálculo, né, no slide, né, tal. Não coloquei? Só para ilustrar, né? Então, esse é um cenário. Até falei para vocês, eu estou usando 40, mas o 40 ainda não tem, né? Então, nesse caso é importante, né? Que você pega lá o sujeito que está lá cumprindo 200, 300, que deveria cumprir 200, 300 anos, né? Ele vai cumprir 30 ou agora 40, tá? E nesse caso aí, se ele não começou a cumprir qualquer outro tipo de crime, então, ó, imagina, ele não começou a cumprir pena ainda, mas ele tem muitos crimes, né, muitas condenações, e aí aquele montante está lá em 200, 300 anos, aquilo pode ser 500, pode ir somando, 500, 600, 700, 800 anos, se na hora que fechou e ele vai cumprir, começar a cumprir, ele vai cumprir 30, independe se é 100, 200, 300 ou 400 anos, tá certo? No entanto, se ele já está cumprindo a pena, né, aí eu vou desprezar o tempo já cumprido e vou começar de novo esse cálculo, no qual ele vai cumprir mais 30 ou mais 40, né? Se ele enquadrar na lei nova, tá certo? Então, isso aí que vocês têm que ficar mais atento, né? Por causa da regrinha que nós temos aí, beleza? Então é importante pensar nessa lógica. Lá na lei 7.210, que é a LEP, lembra da LEP, né? Está dizendo que essa somatória, essa unificação está sob a competência, sob a responsabilidade do juiz, né? Então, logicamente, ele vai somar, né? Então, ele decide sobre a soma. Está lá no artigo 66, tá? Dá uma olhadinha lá. Tem anotação no slide também, tá certo? É importante pensar nessa lógica aí, beleza? Lógico que você tem uma série de regras, né? Mas sempre a gente vai pensar nas formas progressivas de cumprimento de pena, tá? Então é importante dar uma olhada nisso, né? Alguns aspectos históricos, nós falamos também aspectos históricos com relação à suspensão condicional da pena, né? Deixa eu só admitir aqui, suspensão, lembra da suspensão condicional da pena? Né? Então, a suspensão condicional da pena, né, é um instituto de política criminal, né, voltada para dar uma série de benefícios a esse sujeito que já está cumprindo a pena e tem finalidade de suspender a execução da pena, né, que seria a pena privativa de liberdade, né? Evita-se o recolhimento ao cárcere, só que a pena não superior a 2 anos, tá? É importante pensar isso. Ou então aí não superior a 4 anos, no caso de pessoas que tenham mais de, lembra, 70 anos, né? Eliane. Rogério, eu assim, esse nome suspensão, eu não sei se eu que estou entendendo errado enfim, ficou confuso para mim o seguinte, porque quando fala suspensão, eu já penso assim, não, se suspendeu, fica suspenso por um tempo e depois volta e continua a contar de onde tinha parado. Não, mas não tem essa, não tem esse significado, não tem essa conotação aqui. Não. Então, essa suspensão, porque aqui fala assim, ó, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Então, ele pode, por exemplo, ser condenado a 2 anos, mas cumprir essa condicional, digamos assim, por 4 anos. Tanto o juiz, e aí ele pagou. Pagou, isso. Tanto é que existe essa polêmica, né? Que tem gente que fala assim, é um benefício, outros vão dizer, não é um benefício, ele está cumprindo, ele está ganhando uma chance. Entendeu? Então, na verdade, não é assim, o nome é um pouco... Não, é equivocado. Eu até falei para vocês que esse nome, que a gente chama também de sursi, né? Lembra? Sursis, escreve sursis, né? Que é a mesma coisa, que é a suspensão condicional da pena. E que, a partir do momento que eu comecei a estabelecer as penas restritivas
de direito, de certa forma, eu estou começando um caminho para colocar a suspensão condicional da pena em segundo plano mesmo, né? Porque quando eu pego esses crimes de menor potencial ofensivo, eu não vou deixar nem o sujeito começar a executar a pena, entendeu? Ele já vai ser direcionado a uma pena alternativa, porque eu não sei se eu comentei dessa forma que existe uma semelhança em vários institutos trazidos pelo direito penal, pelo direito processual penal também, no sentido de promover o desencarceramento. Entendeu? Então a ideia inicial é essa, porque o que nós temos concluído, claro que tem muita gente que é contra, é que o encarceramento ele não está resolvendo o problema, ele está gerando uma série de outros problemas, né? Então, realmente é um problema, tá? Tanto é que eu coloquei lá no slide, eu acho que está bem assim, bem no começo do assunto suspensão condicional da pena, umas palavrinhas com interrogação. Seria uma pena ou seria um benefício ao réu, né? Exatamente nesse sentido. E talvez a gente possa ter uma conclusão muito mais mista, né? Que seria uma ideia de pena com um benefício, lógico, para como alguns doutrinadores vão falar, que é para ambientar esse sujeito já com o meio da sociedade, né? Então, esse é um aspecto importante. Então, lá, o que você leu foi o 77, não foi? Você fez a... Eliane, foi, né? O 77, que é a execução da pena, privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, né? Então, nesse caso aí, claro, aí ele vai ter eliminado já a pena, né? Então, aí você tem alguns elementos, porque não é qualquer pessoa que pode ser, vamos usar a palavra beneficiado, embora exista aí de certa forma, um debate, né, para se isso é um benefício ou não, mas vamos usar o benefício. Se a pessoa tem algumas características quanto à sua culpabilidade, lembra? Culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, aquilo que está lá no 59, o juiz pode, né, o juiz de execução pode autorizar o benefício. Tá? O benefício. Então, a lei trata como benefício, né? A doutrina que vem entrando com essa coisa de que não seria bem um benefício. E lá no parágrafo 2º, né, desse artigo, ela fala que parágrafo 2º, né? Execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6, desde que o condenado seja maior de 70 anos por razões de saúde. Aí seria mais uma questão humanitária até, né? Então aí você tem essa perspectiva. Nós falamos que existe aí um sursi, né, ou uma suspensão condicional da pena que seja simples, né, que a aplicação das condições de prestação de serviço à comunidade, quer dizer que ele não fica livre, né, ele tem uma troca. É como se eu tivesse, por isso que é confuso nesse sentido, né, porque eu acabo tendo que aplicar a ele uma pena restritiva de direito. A diferença, até acho que foi o Ivan que perguntou na última aula, não foi, Ivan? Que nós temos uma aplicação da pena restritiva de direito exatamente no momento em que você tem a sentença e o juiz já faz a conversão. Aqui não, aqui já está na fase da execução, né? Lembra que eu até respondi desse jeito? Então, durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. É isso que está falando lá no artigo 78, né? Quer dizer que ele fica em observação e ainda ele tem que cumprir aquelas medidas que a gente chama, lá no processo penal, a gente dá o nome de medidas cautelares diversas da prisão. Tá? É onde há uma certa interseção daqueles objetivos que eu comentei com você, né? Eu aplico lá durante o final, né, do julgamento, né, o juiz vai estabelecer ali a pena, a dosimetria da pena, e aí, a depender da condição, se o réu fizer jus, ele vai receber ali uma pena restritiva de direito, né? Ou ainda, ele ainda tem o direito de, dependendo daquilo que está estabelecido lá no 77, né, ele ter aqueles benefícios, tá?
E ainda, lógico, né, nós ainda temos as medidas cautelares diversas da prisão nas fases processuais. Então, o Estado, de certa forma, faz muita força para o sujeito ficar livre. Seria isso, tá? Então ele tem as penas restritivas de direito, ele tem a pena de multa, ele tem as medidas cautelares que são diversas da prisão, que estão previstas lá no Código de Processo Penal, tá certo? É lá em que vem, por exemplo, né, situações por monitoração eletrônica, né, a famosa tornozeleira eletrônica tá lá, o pagamento de fiança, não é? A ida ao fórum, né? Que ele tem que se apresentar ao fórum a cada 15 dias ou a cada mês, né? Então, essas medidas são medidas cautelares diversas da prisão. Então, se eu estou tirando ele da prisão, ele vai ter que cumprir uma outra coisa. Ele não pode ficar simplesmente livre, tá? E aí, no caso do Sursi, é muito parecido com isso, né? Eu estou tirando ele da prisão, porque ele tem circunstâncias favoráveis, que nós falamos, aquelas descritas no 59, tá? E, obviamente, ele pode se submeter a isso. Lá no parágrafo 1º do artigo 78, fala que no primeiro ano do prazo deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana, né? Então, de acordo com os artigos correspondentes. Isso aí é o que é simples, né? Quando eu venho com o parágrafo 2º lá do artigo 78, aí nós entramos com o quê? Né? Com aquilo que seria a suspensão ou sursi especial, se o condenado, né, houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, né, e se as circunstâncias que fala lá no parágrafo 2º do 78, são aquelas circunstâncias do 59, né? É difícil ele reparar o dano, por exemplo, se ele continuar preso, né? Então é importante pensar isso. Lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá, olha lá depois, no parágrafo 2º do 78, substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições. Aí vem uma série de condições: proibição de frequentar lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde ele reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal é obrigatório ao juízo de forma mensal para informar as suas atividades, entendeu? Então ele tem que cumprir uma série de obrigações, né, nessas condições, beleza? Agora, lógico que a condição do sursi simples, né, que ele tem que prestar serviço à comunidade e ter uma limitação de final de semana, é algo mais rigoroso do que essas demais que são colocadas na sequência, tá? Obviamente, quem vai avaliar tudo isso sempre é o juiz, tá? Então, lógico, se ele reúne as condições, se o réu reúne as condições, o juiz pode aplicar esse quadro, né? Nós falamos que aí teria mais restrições no caso de violência doméstica, né? Aí você teria algumas restrições para a suspensão condicional da pena. Tem requisitos estabelecidos no 77 que nós já falamos, né? É importante pensar nisso. E aí eu acho que basicamente esse é o quadro, né? Nós temos aí alguns requisitos que nós chamamos de objetivos, né? Lembra de objetivo subjetivo? Né? No objetivo, né, fala-se, né, que a condenação é a condenação a uma pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, podendo ser de reclusão, detenção ou prisão simples. E aí vem a questão da idade, né? Que a idade me dá um pouquinho mais de margem lá para quem tem mais de 70 anos, né? Então isso é o objetivo, é o que está descrito na lei. Basicamente isso. Quando você fala dos requisitos subjetivos, aí ele fala de não ser o réu, por exemplo, reincidente em crimes dolosos, né? Se avaliar as questões vinculadas àqueles comportamentos descritos lá no 59, que eles são subjetivos, eles não são objetivos, né? Então é importante pensar isso, né? E que a reincidência não vai impedir o sursi nos crimes culposos, tá bom? Então é importante pensar nisso, né? Os crimes hediondos, aí você já teria um diferencial, né? As penas são maiores, então você tem outras regras
para os crimes hediondos. Aí nós estamos com a descrição lá na Lei 8.072 de 1990, né? Então, a lei não vedou de modo algum, não competindo ao juiz, criar, portanto, restrições onde a lei não previu. Foi isso que eu escrevi lá para você no slide, né? Então, mas ainda tem aquela coisa, não caberia o sursi, porque mesmo que a lei de crimes hediondos não tenha falado nada a respeito, não seria muito racional conceber um benefício, tendo em vista que estamos falando de crime hediondo, né? Crimes extremamente violentos, né? E obviamente eu no máximo poderia admitir aquela progressão, né? Aquela progressão que nós temos, né? Nesse sentido, tá? Esse é um aspecto importante. Eu acho que dá para a gente ter uma noção razoável, né? Falei também do societário e humanitário, né? E aí temos esse quadro, né, posto aí para você sobre o sursi. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com você aqui a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje, né, eu já vou compartilhar com você aqui, tá? Falando já de uma questão mais relevante, né, que é o livramento condicional, que eu tinha comentado com você que nós faríamos isso hoje, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Teoria das penas, hoje é o dia 1º. Olha, 1º de junho. Alguma pergunta? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Vamos falar de livramento condicional, né? Eu coloquei aqui já na tela cheia, tá beleza. Eita. Livramento condicional. Yuri. Beleza, vamos lá então? Tá lá, ó. Do livramento condicional, né, que também é um instituto de política criminal, tá? E vai permitir a redução do tempo de prisão, né? Nesse caso aí, a gente tem a redução do tempo de prisão nessas condições. Vamos estruturar aqui, que eu coloquei para você, né, essa organização. Ó, então tá lá, né? Conceito de livramento condicional, né? O Instituto de Política Criminal. Então, toda a política criminal são todos esses mecanismos que a gente coloca aí que o legislador, melhor dizendo, né? Eu falo a gente porque nós votamos e aí, em tese, seria a vontade popular, né? Então, de qualquer forma, esse conjunto de medidas que visam estabelecer uma punição mais adequada, uma punição melhor, né? Como reprimenda aos crimes perpetrados, né? Então, olha lá, ó, Instituto de Política Criminal destinado a permitir a redução do tempo de prisão com a concessão antecipada e provisória da liberdade ao condenado. Então, vou liberá-lo antes, quando é cumprida a pena privativa de liberdade, mediante preenchimento de determinados requisitos, o que é óbvio, né? Você tem aí uma série de requisitos estabelecidos, né, para essas garantias. São garantias, na verdade, acabam se transformando até, em determinados casos, em alguns direitos, né? Surgiu onde? Não é um instituto brasileiro, né? Nós importamos essa ideia aí, né, de um país europeu, que é a França, e a França tem um grande histórico aí de trabalhar com a conquista das liberdades, né? Então é muito importante que você tenha minimamente noção de que algumas garantias trabalhadas no direito brasileiro são garantias trazidas, são importadas de outros, né, institutos de outros países aí, tá? Então aí o juiz Beneville, né, estabelece a chamada liberação preparatória. Lá no século XIX, meados do século XIX, você tem aí
esse início dessa garantia, né? Então, logicamente, para alguns é basicamente um processo vinculado à progressão, tá? Então, lá, né, como mecanismos de progressão dentro do sistema prisional, nós teríamos aí mais uma etapa, né, para o sujeito caminhar em direção à sociedade, tendo sido, entre aspas, curado do seu mal, né, que era o crime que ele tinha cometido, tá? E aí vem, né, o espalhamento disso para outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, né, e outros países da Europa, inclusive a Alemanha, Suíça, né, até chegar em países como o Brasil. Tá? Então, nós temos aqui, né, o livramento condicional como uma alternativa que você tem aí de progressão, né? Aquela progressão. Sempre que eu falar em progressão, gente, eu estou falando em que esse sujeito preso ele começa a se aproximar da sociedade, ele começa a se aproximar da liberdade também, logicamente, tá? Então, esse é o cenário que você tem. Então, começou a ser idealizado na França e praticado em outros países, como é o caso da Inglaterra, tá aí, continua no outro slide, né, ó, propagandos por toda a Europa, no caso, e em especial a Alemanha e Suíça. No direito brasileiro, olha só, coloco para você aí a questão do direito brasileiro, né? O livramento condicional iniciou sua trajetória no Código Penal de 1890. Então, nós tivemos isso aqui no Brasil já no finalzinho do século XIX também, tá? Deixa eu só admitir aqui. Então, não é um instituto novo. Tá? É um instituto antigo, não é uma garantia novinha, tá? Ela vem na esteira, é bom a gente lembrar disso. Olha, vem na esteira daquelas conquistas que nós tivemos a partir do Marquês de Beccaria. Lembra do livro Dos Delitos e das Penas, não é? Então, nós temos aí um cenário que vem se traduzindo em garantias aos condenados, aqueles que estão cumprindo pena, né? A partir ali do final do século XVIII, que isso acontece. No caso brasileiro, boa parte das ocorrências começa aí na segunda metade do século XIX, tá? Mas é na segunda metade do século XX que nós vamos ter um pouco mais de garantias, tá bom? Sobretudo com a reforma, não é a Constituição de 88, não. Quem pensou na Constituição de 88, né, ela trouxe muitas garantias, sem dúvida alguma, principalmente para quem está cumprindo pena, tá? Também, né, lógico. Mas a partir de 84, né, com a reforma do Código Penal brasileiro, nós tivemos aí algumas garantias e elas vêm se arrastando até hoje, né, num cabo de força aí entre aqueles que defendem um rigor maior, né, no sistema prisional e aqueles que defendem, melhor dizendo, outras penas, que são as chamadas penas alternativas, tá? Bom, exposição de motivos do Código de 1940. Se você pegar o Código Penal, você vai olhar lá no começo dele, tem uns textos, né, em alguns casos bem, né, robustos, falando aí das justificativas, dos motivos, né, que trazem ali aquelas mudanças vindas com a nova lei, tá? Então, o livramento condicional é restituído à sua verdadeira função. Então, depois, com o código novo, nós teríamos uma função original aí para o livramento condicional, porque ele continua aqui, né? Faz ele parte de um sistema penitenciário, que é um sistema progressivo, que você vai diminuindo. É igual aqueles financiamentos da Caixa Econômica, não tem esse negócio, né? Que o cara vai pagando e aí as mensalidades vão ficando cada vez mais... vão ficando menores, mais leves, né? Eu imagino que tenha isso, que eu já vi. E aí, seria mais ou menos isso mesmo. Eu vou diminuindo, né, o tamanho da pena, que é incompatível com as penas de curta duração, lógico, né? Então,
né? Então, para as penas menores, aí você pode ter esses casos de penas alternativas mesmo. Não se trata de um benefício que se concede por simples espírito de generosidade. Quer dizer, então quer dizer que não se trata de um benefício que se concede apenas ou simplesmente pelo espírito de generosidade, mas quer dizer que também é um benefício, né? Não é só um benefício, mas também de quê? De uma medida finalística, tá? Então aí eu tenho finalismo, né, com uma perspectiva, existe um objetivo, então nessa linha, entrosada num plano de política criminal. Entrosada num plano de política criminal significa que nós temos objetivos bem específicos, nesse caso aí, para esse livramento condicional, que é a recuperação desse agente, na medida em que ele é recuperado, sendo colocado o mais próximo da sociedade possível, tá? É lógico que quem cometeu crimes de alto potencial ofensivo não pode ser beneficiado, tá? Decreto 24351 de 34, né, que foi revogado já, tornando possível a concessão do livramento condicional aos condenados por uma ou mais penas de mais de 1 ano, cedeu a razões de equidade, mas é forçar, reconhecê-lo, desatendeu a verdadeira finalidade desse instituto. Quer dizer, não estava cumprindo a função, né? Quando você tem a revogação lá atrás, né, num dado momento, em 34, da suspensão condicional da pena, do livramento condicional, é exatamente por causa das funções que não estavam sendo atendidas, que estão vinculadas a esse processo de recuperação que eu falei. É esta a última etapa de um gradativo processo de reforma do criminoso, tá vendo? Esta é a última etapa de um gradativo processo de reforma, quer dizer, ele vai para um reformatório. Até a música do Legião Urbana, né, né, Faroeste Caboclo, né, foi mandado para um reformatório, né, lembra dessa parte? Foi mandado para um reformatório, quer dizer, o reformatório é o lugar para onde as pessoas eram mandadas para serem consertadas, né, para saírem do mundo tortuoso do crime, tá certo? Pressupõe o indivíduo que se revelou desajustado à vida em sociedade, de modo que a pena imposta, além do seu caráter aflitivo ou retributivo no caso, né, deve ter também, né, o fim de corrigir, de adaptar ou readaptar o condenado. E isso nós temos presente lá no artigo 59, ele fala parte disso lá no Código Penal, né? O artigo 59 fala parte disso. Por último, né, por derradeiro, período de execução da pena pelo sistema progressivo, né? Então é importante pensar nessa questão progressiva. O livramento condicional é a antecipação da liberdade ao sentenciado, a título precário, a fim de que possa averiguar como ele se vai exportar, né? Na verdade, ficou errado aí, né? Se vai portar em contato de novo com o meio social, como eu falei para você agora mesmo, né? Exatamente essa linha, né, de adequação desse sujeito ao meio. Você vai ver que nos filmes dá para perceber isso, né? Tem alguns filmes, quem gosta de ação policial aí, né, vai ver isso. O fulano tá lá na condicional, né? Tá na liberdade condicional ou no livramento condicional, tá certo? Esse período de experiência tem de ser relativamente longo sob pena de resultar ilusório, de não resolver o problema, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente observa, né, que na exposição de motivos você tem essa justificativa, isso lá no Código Penal, que é vigente até hoje aí, né, desde 1940, tá? Bom, então quando eu falo sobre esse livramento condicional, nós temos aí a sua natureza jurídica, né? Que é uma medida penal restritiva de liberdade de locomoção que se constitui num benefício ao condenado. Aí você vai ver que existem controvérsias, né? E, portanto, faz parte de seu direito subjetivo. Alguns doutrinadores vão rechaçar isso, né? Que não seria um direito subjetivo, integrando um estágio de cumprimento de pena, tá? Então, ó, integrava isso. Ele integra um dos estágios de cumprimento da pena.
não se trata de um incidente de execução, porque a própria lei de execução penal não considerou como tal, tá? Então você tem aí, né, uma parte da pena nessas condições, né? Aí eu coloco dois autores aqui inicialmente para você analisar, ó. Frederico Marques diz o seguinte: livramento condicional é um direito público subjetivo de liberdade penal que a lei concede ao condenado, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Então, seria um direito público que acaba sendo o direito desse indivíduo. Ele passa a ter esse direito a esse livramento condicional, né? O Damásio Jesus diz que livramento condicional é uma medida penal de caráter repressivo e preventivo. Olha só, ele já sai da esfera, né, de um benefício. Restritiva da liberdade, não sendo um benefício, nem incidente de execução, nem direito público subjetivo do condenado, mas forma de execução de pena, tá? Forma de execução de pena. Então, veja a diferença dos posicionamentos aí do Damásio com o Frederico Marques, né? Então, tem uma diferença. E aí você tem um detalhe importante, olha só os requisitos, né? Requisitos do livramento condicional e prazo de duração, tá? Requisitos do livramento condicional e prazo de duração nesse caso aí. Ó, vamos lá. Tá aí. Requisitos do livramento condicional e prazo de duração. A duração do livramento condicional obedece o tempo restante da pena privativa de liberdade a ser cumprida. Tá? Exemplo, condenado a 12 anos de reclusão, sentenciado a obter livramento condicional, atingir 5 de cumprimento, o tempo do benefício é de 7. Então, se aos 5 anos ele conseguiu o benefício, ele tem uma pena de 12, ainda faltam 7 anos. Tá? Para a concessão do benefício, exige que a pena fixada seja igual ou superior a 2 anos. Tá? Para a concessão do benefício, exige que a pena, né, fixada seja igual ou superior a 2 anos. Né? Penas inferiores a 2 anos, que tenham merecido, o sursi também não fazem jus ao livramento, mas se cumpridas a contento, podem ser convertidas durante a execução, né? Em restritivas de direito. Aí você pode fazer a conversão nesse caso aí, tá? Então, olha só o que temos lá na LEP. Todo mundo lembra o que é a LEP, né? LEP é a Lei de Execução Penal. LEP é a Lei de Execução Penal. Ela te interessa diretamente agora, né? Porque quando você estiver fazendo processo penal, aí você vai observar os procedimentos descritos lá no Código de Processo Penal, tá? Então, para nós, ela interessa porque ela, de certa forma, ela detalha mais essas questões ligadas ao cumprimento da pena, tá? E lá no artigo 180, diz que a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direito, desde que, tá? O condenado esteja cumprindo em regime aberto, né? Então, olha só, tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. Então, se ele cumprir, tem que cumprir pelo menos 1/4, né? Aquele caso lá dos 12 anos, então ele já tinha cumprido 5, então deu, né? Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Isso também é importante pensar nessa lógica. Então, nós temos aí algumas exigências para converter, né, para que eu tenha o livramento condicional, né? Então a pena privativa não superior a 2 anos poderá ser convertida em pena restritiva de direito, desde que você tenha essas condições aí, né? Esteja cumprido regime aberto, tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena e os antecedentes e a personalidade indicarem, né, isso como recomendado, tá? Tudo bem? Então, olha só, quando você fala dessa situação, condenado primário em crime doloso e com bons antecedentes, né? Condenado primário com a condição de ter cometido crime doloso e ter bons antecedentes. Ele faz jus ao livramento condicional após cumprir 1/3 da pena, tá? E o primário que não tem bons antecedentes, é uma pergunta que eu estou falando, né? Fazendo aí para você, né? Quando ele não tem os bons antecedentes. Aí eu tenho correntes doutrinárias
que dão uma linha de raciocínio para nós, né? Ó, então, na falta de expressa previsão, porque não tem previsão, só tem a previsão para né, a análise das circunstâncias judiciais, né? Deve ser adotada a posição mais favorável ao condenado, já que eu tenho uma proposta dentro dessas lógicas de pena restritiva de direito, de livramento condicional, de suspensão condicional, né, da pena, no caso, tá? Então, na falta de previsão, deve ser adotada a posição mais favorável ao condenado, ou seja, o primário, com maus antecedentes, pode receber o livramento quando completar um terço da pena. Isso, gente, é posição de doutrinador. Eu estou colocando aí, olha, a posição do Miguel Reale Júnior, do Silva Franco, do próprio Damásio, né? Então, você tem esse quadro, tá? Então, essa adequação... Rogério. Oi. Mas aí, então, no caso, vai do que o juiz está seguindo, qual doutrinador que esse juiz vai seguir para ele poder dar a liberdade condicional. Desde que ele fundamente, sim, sem dúvida. As decisões são pautadas nisso, né? Porque quando você tem lacunas na lei, ao que se recorre? Jurisprudência, né? Aí não achou jurisprudência, mas aí determinados doutrinadores defendem uma tese, tá? E essa tese, ela não é usada só pelo juiz, né? Ela pode ser usada tanto para quem acusa quanto para quem defende, tá? Então você tem esse cenário. Quando você vai fazer uma defesa, você vai observar isso. Olha, mas eu estou fundamentado em quê? Né? Bom, se você não tem uma fundamentação lá na letra da lei, aí eu vou procurar decisões que são as nossas jurisprudências, né? Pretéritas sobre o mesmo assunto. Aí, às vezes, não tem, ou tem pouca jurisprudência bem incipiente, ou ela não trata diretamente sobre o tema. Aí, uma busca que você faz para respaldar as decisões são os doutrinadores, entendeu? Principalmente quando tem lá essas divergências. Quando você não consegue ter uma luz acerca da temática que está sendo proposta ali no caso concreto. Pois é, porque ali, por exemplo, lá atrás, que você falou que o Damásio e o outro, eu esqueci o nome. Miguel Reale. Não, antes, no anterior. Tem duas doutrinas diferentes falando sobre liberdade condicional. O Frederico Marx. Isso. E, ali naquele caso tem duas linhas de pensamento diferentes. Né? Então, o juiz, dependendo do que o juiz seguir... Não, mas naquele caso lá, Norton, é o seguinte, lá é só o reconhecimento se aquilo é benefício ou não, né? Então, o Frederico Marx acha que é um benefício e o Damásio acha que não é benefício. Basicamente isso. Aí isso não tem problema, tá? O problema é como esse caso agora. Olha, a lei deixou uma lacuna. O cara, se ele for primário em crime doloso, não foi? Aqui, ó. Quando ele fala, olha, condenado primário, crime doloso com bons antecedentes. Aí tudo bem, ele faz jus. Mas e o cara que tem maus antecedentes? Não faz jus? Entendeu? Mas a lei não fala nada. Aí quando a lei não fala nada, você está diante de uma lacuna. Se você está diante de uma lacuna, qual vai ser a melhor decisão? Entendeu? Aí eu vou buscar as decisões que já existiram aí para trás, que formam lá as jurisprudências, né? Entendeu? E se isso for fraco? Se não tiver... Entende? Então, esse é o detalhe. É isso que eu estou falando. O que eu falo é o seguinte, a gente pode até fundamentar de acordo com o nosso entendimento, com o que a gente encontrar, nesse caso, para defender o cliente. Mas aí também depende da interpretação e do que o juiz segue como doutrina, né? Só que ele vai falar, ele não vai te dar uma resposta sim ou não, ele vai fundamentar. Entendeu? E quando ele deu a decisão e fundamentou, entendeu? Ele não pode. O único que vai dar uma decisão sem fundamentar é o juiz não togado, é aquele lá do tribunal do júri. Tá? Porque lá no tribunal do júri, o juiz não togado, que é o juiz leigo, aquele que representa o povo, né? Lembra aqueles 7 jurados? Aquele lá, ele tem que
que só votar, que absolve ou condena. É o único que não precisa fundamentar, mas todas as outras decisões dos juízes, elas têm que ser fundamentadas, né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, na Constituição, deixa eu ver, acho que aqui dá, essa aqui eu peguei um vadimeco antigo, mas dá. Quer ver? 93, deixa eu ver se ele tá certo aqui. Aqui, é esse aqui, ó. Lá no artigo 93 da Constituição, artigo 93 da Constituição, né? Eu vou ler o caput e o inciso 9 só. Fala assim, ó, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Aí eu vou lá no inciso 9, tá? Que ele está falando do Poder Judiciário aqui, né? O inciso 9, lá do artigo 93, fala assim, ó. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, claro que tem exceções, e fundamentadas todas as decisões, tá vendo? Todas as decisões, elas são fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, aí já é outra coisa, mas aí nesse caso a fundamentação ela é necessária sob pena de nulidade, né? Então, isso, logicamente, você teria uma decisão que não teria validade. Mas mesmo que você não concorde com a decisão, cabem os recursos, né? Então, se for uma decisão em primeira instância, aí vai caber lá uma apelação, então aí você vai apelar da decisão, né? Então, existem muitos recursos nesse sentido, tá? Sobretudo em relação a temas polêmicos, né? Então, um tema polêmico como esse, né? Aliás, talvez não seja tão polêmico assim, mas um tema que pode suscitar um debate, você pode entrar nessa perspectiva. Mas aí existe uma regrinha, né? Uma regrinha costumeira, inclusive, que é amplamente defendida pela doutrina e tem respaldo na jurisprudência, porque aí você não precisa ficar preocupado, que é nessas condições beneficiar o réu, entendeu? Então aí o juiz não teria dúvida, né, na hora de proferir uma decisão que seja a mais favorável para o condenado, tá? Então aí resolveria também parte do problema, entendeu? Então, quando o tema é mais polêmico e que não envolve esses princípios, talvez você vá ter que recorrer a uma pesquisa mais dura aí na jurisprudência, buscar um respaldo lá na doutrina, citar até o autor. É muito comum isso. Você vai pegar aqui os autores mais famosos, você pode pegar todos os processos aí, olha, né? Em boa parte deles, praticamente todos, você vai encontrar, né, um trecho de uma citação de um livro, né, de um doutrinador desses que são mais famosos. Alguns chegam a citar doutrinadores internacionais, entendeu? Então, para reforçar a sua tese. Porque se você entra com uma defesa, ela, de repente, você consegue convencer o magistrado. Porque, na verdade, o papel dele é esse. Ele não tem que opinar, né? Ele tem que olhar e julgar. Entendeu? Ele tem que conhecer de toda a história para poder fazer o julgamento, né? Para poder dar a sentença dele, né? E aí a pena está dentro dessa linha, porque é ele que tem essa obrigatoriedade, né? Entendeu? Então esse é um quadro importante, né? Agora, olha só o que eu estava falando lá. Você entendeu, Norton? Entendi, beleza. Beleza, né? Olha o que nós estávamos falando, deve-se fazer adequação por exclusão, né? Nesse caso, porque você vai beneficiar esse condenado, não se encaixando no primeiro dispositivo, que expressamente exige bons antecedentes, somente lhe resta o segundo. Então, assim, o primário com maus antecedentes deve cumprir metade da pena para pleitear o livramento condicional. Então, é um arranjo que eles fazem aí, né? Mas isso é arranjo, porque não tem a letra da lei, né? Quando o condenado possui mais de uma condenação, todas são enviadas ao juízo universal para das execuções penais, cabendo ao magistrado unificá-las, né? Então é importante pensar nisso. Imagina, então, ó, ele pega todas as condenações que existem daquele sujeito, né, para poder fazer a unificação que nós já vimos na aula passada. Para estabelecer o regime, você lembra que o regime vai depender do tamanho da pena,
né, e da forma de cumprimento, para ver se ele vai ter que ser encarcerado ou não, né? Para o reincidente em crime doloso, existe o cumprimento de quanto tempo, né? Pelo menos a metade da pena, tá? Pelo menos a metade da pena. A ocorrência de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, a não ser que, logicamente, você vai ter outro crime, né? Aí perde-se. O livramento condicional é benefício totalmente independente da progressão de regimes, né? Então é um benefício a mais que você vai conceder, que a lei concede ao apenado, tá certo? E aí, lá no Código Penal, deixa eu tirar esse vadimeco de perto de mim, porque esse é o antigo, eu preciso desse aqui. Lá no Código Penal, nós temos os requisitos do livramento condicional, lá no artigo 83, né? Lá no artigo 83 nós temos esses requisitos. Ó, o juiz poderá conceder, né, o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, olha só os quesitos. E aí agora eu vou chamar a atenção para um detalhe. Né? Na hora de você fazer a prova, prefira o Código Penal da internet, tá? Porque, de repente, pode ser que você não tenha ele atualizado. E nessa parte, nós temos algumas atualizações, tá? Tá bom? Nós temos algumas atualizações nessa parte aqui. Aí você vai ver agora. Então, olha, o juiz poderá conceder o livramento condicional condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, né? Ó, então vem lá o inciso 1º. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Se ele for reincidente, aí, obviamente, ele vai cumprir, né? Tem que ter cumprido mais da metade. Tá certo? Aí ainda entra, ó, comprovado, bom comportamento. Veja bem, esse comprovado aí já tem à frente lá, ó, redação dada pela lei 13.964 de 2019, quer dizer que isso é novo, tá? É novo. Lembra da pergunta da Eliane, agora mesmo, né? Pergunta não, nós estávamos conversando sobre os 40 anos, 30 ou 40, né? Então, aí a Eliane falou, não sei se vai ter algum caso, acho que não, né? Porque é novo, né? É dessa data aí, tá? Mas por que eu não aplico os 40 e posso aplicar isso aqui de imediato, mesmo para crimes cometidos há mais tempo? Porque eu tenho o quê? Uma lei que beneficia, né? Então, se eu posso beneficiar, eu posso aplicar, tá? Se for para beneficiar, se não for, não pode. Bom comportamento durante a execução da pena, tá? Então, tem que se comprovar bom comportamento durante a execução da pena. Então, esse período que foi de 1/3 ou de metade. Por que 1/3 ou metade? Bom, se ele tem bons antecedentes e é primário, se ele não é reincidente, se ele não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, ele cumpre 1/3. Se ele é reincidente em crime doloso, ele cumpre a metade, tá? Então esse é um detalhe. Aí tem que comprovar também que ele tenha bom comportamento durante a execução da pena. Não cometimento de falta considerada grave nos últimos 12 meses, no último ano. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, né? Então, isso é observação muito subjetiva, né? Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, que aí ele já está, né, na rua. Tá certo? Então, esses seriam, né, os elementos importantes. E veja que ele tem aí, ó, né, inovações, né, trazidas aí pela Lei 13.964, tá? Então é importante pensar nisso. E um detalhe importante, né, que nós tivemos algumas mudanças. Eu falei para você que tem algumas mudanças importantes trazidas, inclusive, por essa lei em valores percentuais. Vamos dar uma olhada na sequência. Eu trouxe o artigo 112, na verdade, para a gente dar uma olhada lá da LEP, né? Tá? Ô, 7 mil. Só uma dúvida de novo.
Ele tem que ter essa letra, esse D, aptidão para prover a própria subsistência. Isso. Ele já está em liberdade, mas não é para prover a liberdade condicional que ele precisa ter isso? Mas olha só, ele tem que ter essa condição para trabalhar, porque ele vai trabalhar em liberdade, entendeu? Pois é, mas ele não tem que ter essa condição para ganhar a liberdade condicional, não? Aptidão não quer dizer que ele já esteja trabalhando, né? Você tem uma aptidão para determinada atividade, mas não necessariamente você está trabalhando. A hora que ele é colocado, muito embora se ele estiver no semiaberto, ele já pode estar trabalhando, né? Mas não necessariamente. Então, nesse caso aí, nessas condições, ele tem a aptidão, ele tem uma profissão, ele é um eletricista, ele é um profissional que tem condições de trabalhar, tá? Porque esse é um caso importante, né? Porque o que a lei tem, o que o sistema tem que prever? Que ele poderia não ter aptidão. Se ele não tem aptidão, ele tem que ganhar essa aptidão. Por isso que é importante que lá dentro do sistema prisional tenhamos, por exemplo, cursos profissionalizantes, para quando ele sair, ele ter uma opção e não... E aí agora imagina, né? Eu vejo isso com uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós estamos falando agora, tudo bem, a lei é do ano passado, de dezembro, né? Então isso não muda muito em relação a esse momento. Desemprego, né? Altíssimo. Imagina para o egresso. Entendeu? Imagina para o egresso. Eu tenho um desemprego altíssimo, né? Então, imagina para o egresso do sistema prisional em que você tem aí um preconceito muito grande, um medo, um receio, tá? Então, nessas condições, ele tendo aptidão para prover a própria subsistência, é um indício, não é uma certeza, é um indício que ele iria trabalhar e não entrar no mundo do crime de novo. Entendeu? Então, seria uma possibilidade. Agora, não necessariamente esse sujeito, mesmo tendo aptidão para o trabalho, não quer dizer que ele vai ter trabalho. Tá? Existem alguns convênios que o sistema prisional faz com empresa, que tem empresário interessado na mão de obra do sistema prisional, mas, de qualquer forma, isso não é uma garantia, né? E não é uma garantia, tanto que nós temos problemas nesse sentido. Entendeu? Ter a aptidão não quer dizer necessariamente que ele está trabalhando no momento, né? Beleza, Norton? Beleza, entendi. Obrigado. Então vamos lá para a LEP agora, 112, né? Na LEP, ele fala o seguinte, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, olha só, 16%, agora para fazer conta isso vai ser um cão, viu? Isso vai ser o cão, isso aqui, imagina, né? 16% da pena. A pena já sai toda picadinha, lembra, né? Ela sai picadinha, só não sai com hora, porque a lei fala para a gente desprezar aquelas frações do dia, né? Mas, de qualquer forma, imagina, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, você vai, né, nesse caso, a PPL será executada em forma progressiva com transferência ao regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos esses 16% aí nessas condições, né? 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, pelo menos um quarto da pena aí, né? Ainda tem mais. Olha só que coisa. Eu estou colocando aqui para vocês visualizarem esse cenário dos valores percentuais, né? 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sendo primário. O que não muda muito aí, gente, em relação à própria lei. A lei de crimes hediondos já fala que o sujeito primário ele tem que cumprir 2/5.
2/5 da pena correspondem a 40%. Então a lei já está falando de novo, né? Então está repetindo aí, mas porque lá na lei já tem isso. E ele tem que cumprir 60% se ele for reincidente. Aí talvez uma mudança, né? Ó, 50% da pena se o penado for condenado pela prática. Deixa eu só admitir aqui o Ivan. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, aí, nesse caso, não pode. Está vendo que está expressamente que não pode ter o livramento nessas condições? Né? Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa ou estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou ainda, ó, deixa eu pegar aqui. Condenado pela prática de crime do crime de constituição de milícia privada. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que já fala lá na lei também. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Tá certo? Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, tá? Então veja que boa parte você não pode ter aí o livramento condicional. Então o 112 ele te dá um pouco essa linha aí do quem pode, quem não pode ter o livramento condicional. No parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, ó. Então, aí te interessa, né? Aí te interessa agora, tá? Induto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, ou os requisitos para progressão de regime são cumulativamente, ó, não ter cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Isso é do ano retrasado, isso aí, ó. 2018, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido pelo menos 1/8, né, da pena no regime anterior, tá certo? Ainda, ser primária, ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento e não ter integrado a organização criminosa. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação, né, do benefício previsto para o 3º deste artigo, né? Não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas previsto para o 4º 33 lá da lei de drogas. Essa é a lei de drogas aí nesse caso, né? O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão do regime, né, de pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente, é o que sobrou, né? Tá certo? Então aí dá para você ter uma ideia de novidades que o pacote anticrime trouxe para nós, novidade entre aspas, você viu que tem coisas que já estavam na lei de crimes hediondos, né? Que eu falei para você, tá? Então nesse caso aí é importante que você dê uma olhadinha no artigo 112, porque ele versa sobre vedações sobre a concessão do livramento condicional, tá? Os requisitos estão lá no 83, nós já sabemos, já lemos esse caput aí, que o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, né, aí você tem algumas situações interessantes, ó, que nós não falamos ainda. Cumpridos mais de 2/3 da pena, esse é o inciso 5º, né, nos casos de condenação por crime hediondo, mais de 2/3 da pena. Prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza, aí ele teria, né, 2/3 da pena. 2/3 da pena, se ele for primário, se ele for reincidente, né, específico nesses crimes, ó, aí entra aquela coisa também de novo, né, e se ele não for reincidente específico, aí é 2/3, tá?
Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação das condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Aí é bem relativo isso, né? Porque como é que eu vou saber que ele não vai, né? Vou analisar, o juiz vai analisar aquelas condições que a gente chama de circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal, e a partir daí ele toma uma decisão com base naqueles quesitos. Mas isso não é bem uma garantia que ele não vai voltar a delinquir, né? Concorda? Então, esse cenário é importante para nós, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Soma das penas. Soma das penas. É possível que o condenado possua penas fracionadas, nenhum igual ou igual ou superior a 2 anos, nenhuma, né? Igual ou superior a 2 anos, de modo que lhe seria impossível obter o livramento condicional, tá? Pode-se realizar a soma das penas, tá? Porque tem que ser superior igual ou superior a 2 anos. Se ele tem várias penas e todas elas estão abaixo disso, ele não teria direito ao livramento condicional, tá? Ele poderia até ter direito lá à pena restritiva de direito, mas ele não tem o livramento condicional, né? Pode-se realizar a soma das penas, o que é medida salutar da política criminal. Então, soma tudo para que o sentenciado possa atingir, portanto, a liberdade antes do término da sua pena. Então, ele sai antes, né? Então, isso seria razoável para ele nesse sentido, né? Bem, bom, a soma tá prevista aí no artigo 84, ó. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento, tá? Elas devem somar, beleza? Então, esse é um aspecto importante que está descrito lá no Código Penal para nós, né? E a gente consegue ter essa noção, tá? Agora, vamos voltar um pouquinho lá agora para a LEP, tá? Vamos voltar lá na LEP. Agora vamos para o 132 da LEP, tá? O 132 da LEP, tá? LEP, lembrando, né, a 7.210 de 1984, ela vem com essa reforma do Código Penal, tá? Então, olha só, condições obrigatórias para o livramento condicional. Condições obrigatórias para o livramento condicional. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento, né? Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: obter ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho. Aí aquela pergunta do Norton, não é? Agora, aí vem a minha colocação. Como é que eu consigo isso, gente, num país que tem lá 13, 14 milhões de empregados? Entendeu? Como é que eu consigo isso num país que tem 14 milhões de empregados, está vivendo um quadro de recessão das piores da história, e ainda, sem contar o isolamento, né? Que aí nem vamos considerar essa questão do isolamento, tá? E ainda a situação do preconceito em relação a esse liberado condicional, tá? Então, uma condição, e a lei está dizendo que é obrigatório. E se ele não conseguir, ele volta lá para o regime, né? Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Não mudar do território da comarca do juízo de execução sem prévia autorização deste. Ele pode mudar? Pode, desde que tenha autorização do juiz, tá? Esse é um quadro importante. Então, essas são as condições obrigatórias. As condições facultativas estão descritas lá no parágrafo 2º. Vamos ver isso, ó, lá no parágrafo 2º. Poderão, ainda no artigo 132, só que no parágrafo 2º, né? Ainda poderão ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, ainda poderão ser impostas, não necessariamente devem ser, tá? Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Isso é normal se pedir isso em medidas cautelares, né? Quando o sujeito está cumprindo alguma medida cautelar, que ele avise quando vai mudar, tá?
Aí não é a autorização para mudar, é a comunicação, tá? Porque de repente ele mora de aluguel, o dono do imóvel pediu o imóvel, ele tem que sair, né? Recolher-se à habitação em hora fixada. Então estabelece-se lá na sentença um horário para ele, né, obviamente, estar em casa, tá? E não frequentar determinados lugares, né? O que para nós hoje não é tanto um problema aí, né? Tá certo? Mas, de qualquer forma, essas são situações em que você tem as condições que são facultativas, né? Então, elas não são necessariamente obrigatórias. Poderão, entre outras obrigações, mas elas não são obrigadas, tá certo? Então, esse detalhe é importante para você, né, fazer o discernimento. Parágrafo 1º, então, condições obrigatórias. Parágrafo 2º, né, do 132, né, são as facultativas, tá? Vamos dar uma olhadinha no pensamento, né, de alguns doutrinadores sobre a revogação do livramento condicional. Olha só a revogação do livramento, né? Pode ser revogado a qualquer tempo, tendo em vista que se cuida de uma antecipação da liberdade, se submetido a rigorosos requisitos para a sua manutenção. Então, ele está na condicional, ele pode perder essa condição a qualquer momento, né? Ou ele não cumpriu os quesitos, ou se ele furar com o cumprimento de algum quesito, ele vai, né, perder essa condição, ela vai ser revogada, tá? O Aníbal Bruno fala sobre isso, ó. O livramento condicional é um ensaio de liberdade, é um balão de ensaio, é uma experiência, em que se põe à prova a capacidade do condenado para a reintegração na vida livre, sem o prejuízo para a ordem de direito. Né? Então, a estrutura do direito não vai ser prejudicada. Assim, é por sua própria natureza revogável. Tá? Então, ele pode ser revogado sem dúvida alguma. Uma das hipóteses de revogação obrigatória é a condenação por crime durante o curso do livramento. Então, se ele saiu para se reintegrar à sociedade, né, aí ele vai lá e comete um crime. Então, obviamente, ele vai ter a sua condicional, né, o seu livramento condicional revogado. Tá? Então, logicamente, beleza? Então, ainda mais, ó. O juiz pode ordenar a prisão do liberado, suspendendo o livramento, ouvindo, né, o Ministério Público e o Conselho Penitenciário até, né, final decisão da Justiça, tá? Então, nesse caso aí, lógico, né, ele cometeu um crime, né, ele vai perder, em regra geral, ele vai perder essa condição do livramento condicional. Quando o crime for cometido antes da liberação, mas antes da concessão, não há margem para suspensão ou revogação do benefício, né? Mas, de qualquer forma, o que pode acontecer? Pode ser que ele não lhe seja concedido, tá? Até por conta de ter cometido um crime, né, há pouco tempo. No Código Penal, lá no artigo 86, ele fala que revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Então, tem que transitar em julgado. Tá? Tem que transitar em julgado. Então, se não transitou, às vezes ele consegue, é o que está falando em cima, né? Quando o crime for cometido antes da liberação, mas antes da concessão do livramento, não há margem para a suspensão ou revogação do benefício. Tá? Então, quer dizer que só vai ter o benefício cassado depois do trânsito. É isso que está falando lá, né? No caso do artigo 86, olha só esse cenário, ó. Por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior observado disposto no artigo 84, que está descrito, né, nesse sentido, né, que você tem aí essa perspectiva, né, de que tem o trânsito julgado ainda, né. A revogação facultativa, né, o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir quaisquer daquelas obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Tá? Aí ele perde essa, né, de forma facultativa nesse caso. Tá? Os efeitos da revogação estão lá no 88, ó. Efeitos da revogação. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Então, é uma chance só.
Perfeito? Então ele tem uma chance só. Então o efeito da revogação. Ó, revogado, eu não posso ter mais, né, o livramento. E salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto, tá? Então, nesse caso aí, é porque aquele tempo é como se ele estivesse cumprindo pena, né? Porque já que ele está no livramento condicional, tá? Extinção. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento, tá? Então aí, nesse caso, não poderá declarar extinta a pena, tá? Não poderá declarar extinta a pena. E aí é mais complicado, né? Porque aí ele vai ficar preso até a decisão, né, a outra sentença, tá bom? Então esse é um aspecto importante que deve ser considerado também, né? Lógico, no artigo 90, se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa, né? Então, lógico, aí você tem essa vantagem também, você extinguiu-se a punibilidade por causa do cumprimento da pena. A pena dar-se-á por executada, tá? Esse é um aspecto que também a gente deve levar em consideração nessas condições aí do livramento condicional, tá? Lá na LEP, no artigo 133, ele fala assim, ó, se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se a cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele, né, se houver transferido, e a autoridade incumbida da observação cautelar. Então, você transfere a responsabilidade para o outro juízo, caso ele vá mudar para outra comarca, né? Se for permitido, claro. Porque, de repente, ele pode mudar de casa, mas não pode mudar de comarca, aí não tem problema, né? Porque ele vai continuar na mesma comarca. Mas se for-lhe, depois que ele pediu autorização, é colocado para ele que ele pode mudar, aí, nesse caso, vai transferir essa responsabilidade aí para outra autoridade judicial, tá? 134 da LEP, liberado. Oi. Será que você podia voltar lá no artigo 88? Vamos. Página anterior? Isso. Esse finalzinho aí eu fiquei confusa com relação a desconto na pena. Não entendi. Então, revogado o livramento. Ele perdeu o livramento. Não poderá ser novamente concedido, né? E salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao benefício, né? Então, salvo nesse caso. Porque naquele caso aí você desconta a pena. Se ele vai ter uma outra condenação, eu vou descontar o tempo, eu vou fazer uma detração, tá? Caso revogou, ele perde aquele tempo. Por isso que ele está colocando aquele salvo lá. Então, eu achei confuso esse texto aí. Vamos supor, ele tinha que cumprir 4 anos. Certo. Aí ele obteve a liberdade condicional em determinado momento lá. E ela foi revogada. Vamos supor que faltavam 2 anos para ele cumprir. Dessa pena de 4 anos, faltassem 2. Aí ele tinha ficado 1 ano em liberdade condicional. Está faltando 1 ano ainda para ele cumprir. Isso. Aí foi revogado por algum motivo. Quanto tempo falta para ele cumprir? Então, nesse caso, ele perdeu esse ano. Esse 1 ano aí, nesse caso, ele perde. Aí eu vou ter que cumprir aquele tempo que você comentou, mais esse 1 ano. Que ele não se dá como um benefício mais. Porque então, ele ficou 1 ano em liberdade condicional e foi revogado por algum motivo. Aí ele vai ter que cumprir esse ano. Ele vai ter que cumprir 2. Então, nesse exemplo que eu dei, ele vai ter que cumprir... Eu não lembrava quanto que era o tempo que você tinha falado, mas eu teria que acrescentar o que falta, mais esse 1 ano. Mais do tempo que ele ficou em mais o tempo que ele ficou. Porque nesse caso aí, o livramento foi revogado, né? Aí ele perde o direito. Entendeu? Mas aí, no caso, seria uma exceção, né? Eu tinha entendido desse jeito, mas assim, eu estava achando que eu estava entendendo errado. Porque... Não, porque aí ele não pode ter o benefício, né? Porque ainda mais que ele tem uma outra condenação. Entendeu? Então, nesse caso aí, ele vai perder o benefício de 1 ano. Tá, se a revogação for por motivo de crime anterior, tudo bem. Ele não perde esse ano. Isso, mas esse ele tem... A exceção é essa, né? Essa é exatamente a exceção.
entendeu? Porque ele perde. Entendi. Porque não pode ser do mesmo jeito, né? Você tem uma outra condenação e você tem o benefício do mesmo jeito. Não, aí ele perde, tá? Na verdade, eu até tinha entendido assim, mas assim, pela regra geral, né, do que prevalece assim quando se trata de penal, eu pensei que eu estava entendendo errado. É porque nem sempre eu vou beneficiá-lo, né, na sua totalidade, né? Lembra disso, tá? Porque tem alguns casos que não vou ficar aplicando o que é mais benéfico, não. Tá certo? Porque isso aqui seria o mais benéfico esquecer, né? Contabilizar esse 1 ano, né? Como se ele tivesse cumprido, mas aí já não seria justo, né? Tá entendido. Não seria justo. Não seria razoável também. Que perde um pouquinho essa coisa do, né, do que seria a proposta do benefício, né? Agora, lá na lei de execução penal, né, se for permitido ao liberado residir fora, então já falei, né? 134, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior, no ato dessa mudança aí, tá? Que é em relação à mudança dele, ele tem que se apresentar nessas autoridades quando ele chega na outra comarca, tá? Reformada a sentença denegatória do livramento, deixa eu só admitir aqui, os autos baixarão ao juiz de execução para as providências cabíveis, né? No 136, concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se a uma autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Então, assim, as autoridades ficam respaldadas com esse documento, inclusive, aliás, e principalmente, né, quando há essa mudança. Tá? Porque para não haver desvios acerca de quanto tempo falta aí para, né, nem é só com relação ao tempo, mas com relação ao monitoramento desse sujeito, tá? A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte, olha só, tem até a cerimônia, viu? Como se fosse alguém imaginou uma formatura, né? A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário, é uma coisa curiosa, né? Ou membro por ele designado, ou na falta dele pelo juiz, né? O próprio juiz poderia fazer isso, tá? A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento, né? Lembrando ele que se ele pisar na bola aí, né? Se ele furar com as condições impostas pela lei, ele vai voltar, né? O liberando declarará se aceita as condições, então ele dá um aceite. De tudo em livro próprio será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia, se for o juiz, o próprio juiz, ou alguém a seu rogo, né? Se não souber ou não puder escrever, né? Então, esse é o cenário. É importante pensar nisso, ó. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz de execução, né? Porque agora ele está numa condição de livramento condicional. Ao sair o liberado, né? Ao sair o liberado do estabelecimento, se ele é entregue além do saldo do seu pecúlio, lembra que a gente falou do pecúlio no direito do preso, que é uma espécie de caderneta de poupança, né, e do que lhe pertencer, né, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida, né, um documento. A caderneta conterá a identificação do liberado, texto impresso do presente capítulo, as condições impostas para ele, é o salvo-conduto dele, né? Isso aí é o salvo-conduto dele, tá certo? E ainda vem assim, ó, parágrafo 2º. Na falta de cadernetas, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Aí, em alguns casos, né, de maior dificuldade de identificação. Na caderneta ou no salvo-conduto, deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no 132 aí, né? E aquelas condições que foram elencadas lá que devem ser cumpridas. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário
patronato ou conselho da comunidade terão a finalidade de fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício, proteger esse beneficiário, quer ver, ó, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa, né? Tem um apoio para tentar arrumar um emprego, mas não é uma tarefa fácil, tá? A entidade encarregada tinha o pessoal que trabalhava com egresso aqui, era o Sal da Terra fazia esse trabalho aqui em Uberlândia, né? A entidade, tem outros grupos que também fazem isso, né? Organizações não governamentais, a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista lá no 143 e 144, né? A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas naqueles que nós já fizemos a leitura. Inclusive, mantido o livramento condicional na hipótese de revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as suas condições, né? E aí um detalhe interessante aqui é que você ainda tem a seguinte situação, ó. O juiz de ofício, a requerimento do MP, da Defensoria e mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados aí no inciso, né, do caput do 137, que nós já fizemos a leitura, observando o disposto nesses incisos aí descritos, né? No caso do 145, praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o MP, né? Suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, né, entretanto, ficará dependendo de decisão final do juízo. Juiz de ofício a requerimento do interessado, do MP ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Então, se ele ficar lá na Berlinda esperando, né, a revogação e vem o tempo de expiração, ele, né, vai extinguir aí o prazo, né, e ele dar-se por cumprida a pena nesse caso, tá? Se ele ficar, é porque ele está preso, né? Aí tem que ter a decisão final. Se aquilo ali enrolar demais, aí eles, né, ao final do tempo da validade do livramento, ele tem a pena extinta, tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Vamos encerrando por aqui. Quem tiver perguntas, eu vou fazer a chamada. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Fiquem à vontade. Aline Lima está aqui. Arthur Moura. Arthur Nascimento. Carlos Alberto. Edevandro. Eliane. Flávia. Gabriel Araújo. Imara. Ivan. Jefferson. Juscelia. Milena. Cadê? Juscelia, Milena. Norton. Sara Ferreira. Thaís Vieira. Vitor Alexandre. Yuri Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parece que tinha mais. Professor. Sara. Sara Cristina. É porque eu olhei uma só, né, Sara? Sara Ferreira. Rogério. Oi. Você pode me explicar só esse finalzinho de novo aqui, se expirar o prazo do livramento sem revogação? É porque aqui, ó, no artigo anterior, ele fala que tem a revogação, ela tem que ser oficial, né? Tá? Ela tem uma decisão final, tá? Se
essa revogação oficialmente não sair, aí chegou o prazo, tá? Terminou o prazo lá de tantos meses ou anos para você ter o livramento. Ele expiraria com aquele prazo. Se não houver a decisão por escrito, né, aí nós teríamos extinta a pena privativa de liberdade, tá? Terminou a pena dele, que é o prazo que terminaria o livramento. É que ele perdeu o livramento, lembra? Foi revogado, ele voltou para o cárcere. Aí, nesse caso, tem que ter uma revogação por escrito. Se isso demorar e atingir o prazo de cumprimento da pena, acabou. Aí está extinto. Entendeu? Ele já venceu o prazo. O único problema ali é só a questão da decisão, né? O que o juiz tem que despachar, só isso. Entendeu? É só por conta da morosidade É do só sistema. o protocolo, exatamente. Mas o tempo, porque eu não posso prejudicar o sujeito também, que ele teria que cumprir mais, sei lá, 1 ano e meio. Aí, nesse 1 ano e meio, o juiz não, né, não revogou oficialmente, aí, por meio de decisão judicial, aquele livramento. Teoricamente, ele estaria em livramento, mas ele está preso. Entendeu? Aí tem que despachar isso. Aí despacha e a pena já acabou. Mas entendi, beleza. Entendeu? Obrigado. Gente, quem chegou depois aí na aula de hoje, né? Eu avisei mais cedo, no começo da aula, que a nossa prova vai ser no dia 15, daquele sistema, tá? Aquele sistema que nós fizemos, a oficial 1. Ficar atento depois que nós temos a sub, para quem perdeu, né? E na semana que vem, é dia 15, então sem ser essas próximas segunda, a outra. E aí tem o detalhe que semana que vem, de 4 a 10, haverá aplicação das provas interativas, tá? O que eu vou fazer, até para você não ficar preso, que eu sei até que você pode fazer assim em outro horário, não teria problema. Mas tem a recomendação da faculdade para a gente não ministrar a aula para aquelas turmas que tem alunos que vão fazer. Mas eu também não posso ficar sem a aula. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou gravar uma aula, aliás, mais de uma, com a resolução dos exercícios e com a revisão de conteúdo, porque a nossa matéria fechou aí, né? Tá certo? Então, nesse caso aí, você tem essa possibilidade depois de assistir às aulas de forma flexível, tá? E aí, na outra semana, a gente faz a prova, tá bom? Então, vai ter revisão, vai ter correção de exercício, né? E a gente encerra a matéria da prova. Depois a gente continua normal aí, até eu tenho que dar aula para vocês, mais alguns dias aí, tá? De qualquer forma, ainda tem aplicação de sub, tem uma série de coisas que são importantes para nós, tá? Então, esse seria um quadro importante, né, para que a gente tenha esse cenário aí. Tá? Alguma pergunta? Eu já perguntei para outro professor, mas eu não entendi. Essa questão das provas interativas, todo mundo tem que fazer essa prova? Não, parece que tem uma relação. Você tem que conferir lá com eles para ver se você está na relação. Que acho, não sei se é por disciplina ou por nome, mas você tem que fazer essa conferência, porque senão depois você perde, aí te reprova numa disciplina dessa aí. Norton, você faz TGP? Faço. Então você tem que fazer TGP interativo. E essa blend, né? A blend também tem, parece que tem, né? Que é só uma que o professor aplica e a outra é da interativa. Aí, Norton, aí eu não sei quais disciplinas que você faz. Você faz só as disciplinas do terceiro período? Não tem blended, não. Só tem uma interativa e as outras são todas presenciais, né? Ah, beleza. Então, vou entrar no AVA para ver. Porque lá no AVA eu entrei para ver